nós queremos meditar na palavra do nosso Deus, nesse belo relato, escrito ali em 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 12, onde diz que Elias foi levado para o céu. Se você tivesse poder, o que você faria? Você tem poder. O que você faria? Poder da caneta? Ou o poder de um super-herói, né? Como as crianças geralmente gostam, né? De brincar lá que é o Superman, o Batman e sei lá, tem os mais atuais aí, né? O tal do Thor, né? Então, se você tivesse poder, o que você faria? O texto que nós temos diante de nós, a gente até chega a dar risada quando nós lemos o texto, porque parece que era um fato que as pessoas já conheciam, né? Elias iria deixar Eliseu. Só que Eliseu se torna um cara insistente. Não, você não vai não, você vai ficar. Ou alguma coisa a mais ele queria. Tanto que lá no versículo 9, aí Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora. Elias, ele já estava começando a se incomodar também com aquela situação, e ele disse: olha, eu preciso ir, o que você quer para que você me deixe ir? Eliseu, ele não queria deixar Elias ir, mas existe uma razão por isso. Por 22 anos, no Reino do Norte, Elias havia sido o pregador, o grande defensor daquele povo. Tanto que o nosso texto, nós vemos, o Senhor sempre foi como um exército para defender Israel. É isso que Eliseu diz sobre Elias. Elias era um cara consagrado, dedicado, fiel, defensor da fé em Israel. Tanto que, num determinado momento, Elias, depois de ter vencido lá, né, o desafio dos profetas de Baal, ele ficou tão incomodado, porque ele passou a ser perseguido por causa daquilo, que ele caiu, podemos dizer, numa depressão. Até que Deus tranquilizou Elias, dizendo: mas Elias, junto com você, ainda tem 7.000 joelhos em Israel que não se dobraram a Baal. Elias, ele era esse cara consagrado, dedicado ao nosso Deus. Era, como disse o próprio Eliseu, como um exército para defender o povo de Israel. Aí quando Elias, então, pega e pergunta para Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora. Eliseu faz o seguinte pedido: quero receber como herança 2 vezes mais poder do que você tem. Estranho, não, querido? Estranho ou não? O que vocês acham? Eu quero ter 2 vezes mais, eu quero ter uma dupla herança do teu poder. O texto de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 17, lá diz que, segundo a lei hebraica da paternidade, o filho primogênito, ele recebia uma dupla porção da herança. E claro que em cima desse texto e também em cima do pedido de Eliseu, nós podemos dizer, tudo que Eliseu queria era: Elias, eu quero continuar o teu trabalho. Eu quero continuar defendendo Israel, assim como você sempre tem feito. E se nós agora já entendemos que o pedido de Eliseu, um pedido aonde ele disse: quero receber como herança 2 vezes mais poder do que você tem, eu quero continuar o seu trabalho, eu quero continuar o seu legado. Nós podemos também dizer:
esse deve ser o nosso pedido. Continuar um trabalho. Continuar um bom trabalho. Continuar na missão de Deus. E talvez a gente pode até se perguntar, mas pastor, tá, a gente fala aí sobre continuar um trabalho, será que ter um local de culto, como nós estamos aqui hoje, né, dedicando a Deus esse local de culto, mas ter uma estrutura, isso vai auxiliar na missão de Deus, em todo esse trabalho de Deus? A resposta é sim e não. Não, se nós, a exemplo do local, nos fecharmos em nós mesmos. Se a gente se trancar em nós mesmos, daí não, aí nada contribui para a missão de Deus. Mas, se for justamente um local para aonde a pregação da palavra de Deus seja destinada para todos, onde os nossos esforços também estarão voltados para todos, daí sim, isso contribuirá e muito para o reino de Deus. A igreja ela é como um pássaro. Um pássaro voa com uma asa só? Não. O pássaro precisa de 2 asas para voar. A igreja tem uma asa chamada ministério, que muitas vezes o pastor ocupa esse local, essa função. Mas a igreja também tem o ministério leigo, que também é fundamental e necessário dentro da igreja. Se pastor e leigo e pastor, não estiverem bem afinados nesse trabalho, o passarinho não vai voar. A igreja também não vai tomar voo. E também nós podemos dizer, assim como faz parte também da nossa estrutura, que nós temos uma paróquia. Uma paróquia composta pelas Porangabas, pela Santa Terezinha, pelo Capanema, Junqueira, lá em Monte Castelo, e a sede Querência do Norte. Mas se essa paróquia também não estiver afinada junto com as comunidades pequenas, esse passarinho também não vai voar, ele também não vai decolar. Nós temos aqui um grupo que se reúne nesta casa, mas a gente também não pode esquecer que existe um grupo lá fora que precisa ser alcançado. Esse é o passarinho que quer voar, que quer tomar voo. Continuar um bom trabalho. O nosso pedido precisa ser o mesmo pedido que foi o de Eliseu. Eu quero receber como herança 2 vezes mais poder do que você tem. Ou seja, eu quero continuar o bom trabalho de Deus. Eu quero continuar. É um desafio. O nosso desafio, gente, é o mesmo desafio de Eliseu. Não, Elias, eu vou ficar com você até o fim do jogo. Eu vou ficar até o fim junto com você. Tanto que chegou a carruagem e separou os 2. Até o fim do jogo, nós precisamos permanecer juntos. Nós precisamos de Eliseu. Não precisamos? Pessoas que querem ficar juntos até o fim do jogo. Mas a gente precisa também de pessoas que se dedicam ao trabalho. E nós precisamos novamente de Eliseu. Pessoas que querem continuar também o bom trabalho, a boa obra. Vamos lembrar do episódio acontecido lá, narrado pelo evangelista João Marcos, que é o texto do evangelho de hoje, Marcos 9, 2-9. O Monte da Transfiguração. Jesus havia acabado de falar sobre, olha, quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Mas de repente, diante de algo tão especial, que foi a visão de um pedacinho do céu aqui na terra, Pedro, sem saber o que falar, porque ele viu que os outros 2, e claro, ele também, estavam apavorados. Qual foi a reação de Pedro? Bom é estarmos aqui. Não, Pedro. É preciso tomar a cruz e ir até o final. É preciso continuar.
Mesmo quando a cruz pesa sobre os nossos ombros, é preciso continuar. Nós só estamos nesta obra porque fomos agraciados por Deus e fomos chamados por Deus. Nós estamos nessa obra como enviados de Deus. Nós continuamos uma obra, mas uma obra que não começou conosco. Uma obra que começou desde quando Adão e Eva saíram do Éden. Uma obra que já começou no próprio Éden. Sim, nós continuamos algo que não começou conosco e também não vai terminar conosco. Agora, o trabalho que começou é um trabalho que precisa também continuar. Por isso, nós precisamos de Elias e Eliseu. Nós precisamos de pessoas dedicadas e fiéis. E nós precisamos também de pessoas que dizem assim: bom, se o teu momento de partir chegou, deixa comigo. Eu vou continuar esta maravilhosa obra. Deus faz tudo para que a sua obra continue. Deus faz tudo para que a sua obra nunca seja interrompida. Tanto que Ele nos ensina na oração do Pai Nosso, na primeira, segunda e terceira petição. Qual é? Pai Nosso estás no céu é a introdução. Depois, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que nós pedimos ali? Deus, nos dê sempre alguém que pregue a palavra de maneira pura e correta. Nos ajude a viver essa palavra pura e correta. Deus, é difícil entender, compreender e crer na tua palavra. Por isso me dê o seu Espírito Santo para crer na tua palavra. Deus, muitas coisas querem me atrapalhar, muitas coisas querem me impedir de ouvir e de praticar a tua palavra. Me ajuda, tira tudo isso de mim. Esse é o nosso pedido. É isso que Jesus nos ensinou a pedir. Por quê? Porque o trabalho de Deus, a missão de Deus, precisa continuar. E ela continua pelo ministério pastoral, mas ela continua também pelo ministério leigo. As duas asas do passarinho, que precisam bater juntas para alçar altos voos e para que a obra de Deus continue sendo realizada. Que Deus abençoe a mim, Deus abençoe a você, e que nós, que fomos colocados dentro da missão de Deus, possamos continuar esta missão de Deus amparados pelo nosso próprio Deus. Bom é estarmos aqui, mas muito melhor é continuar o nosso caminho até a cruz de Jesus. Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém. Amém.